Olá! Sabe, ler parece uma coisa simples, né? Mas, na verdade, é uma das atividades mais complexas que a gente faz. Porque não é só decifrar palavras, é construir um significado a partir delas. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na arte da interpretação e descobrir como isso pode mudar totalmente o jeito como a gente entende o mundo. Para começar, vamos pegar uma frase que parece bem direta. O menino viu o incêndio do prédio. Tranquilo, certo? Mas, vamos pensar um pouquinho. Ele viu um prédio que estava pegando fogo ou ele estava dentro do prédio quando viu o incêndio acontecer em outro lugar? Tá vendo? Essa pequena dúvida já mostra o universo que existe por trás da interpretação. É a nossa porta de entrada para essa jornada. E é aqui que a nossa jornada começa de verdade. A gente precisa entender que ler é uma ação. Ninguém aqui é um receptor passivo de informação, sabe? Nós somos, na verdade, construtores de significado, quase como detetives procurando pistas que estão ali, escondidas nas entrelinhas de cada texto. E nessa investigação, claro, existem armadilhas. A extrapolação, por exemplo, é quando a nossa imaginação vai longe demais e a gente acaba criando histórias que o texto nunca contou. A redução é o contrário. A gente foca tanto num detalhezinho que perde a visão do todo. E a contradição, esse é o erro fatal. É quando a nossa interpretação acaba sendo exatamente o oposto do que o autor quis dizer. Então, como é que a gente faz para não cair nesses erros? Bom, a gente precisa se tornar uma espécie de arquiteto da leitura. Pensa só, todo texto é como um edifício. Ele tem uma fundação, tem paredes, tem um teto. Entender como essa estrutura funciona é o primeiro passo para conseguir andar por eles sem se perder. A arquitetura de um texto se apoia em dois pilares principais. A coesão. Bem, a coesão são os tijolos e o cimento, sabe? É a conexão gramatical que junta as palavras. Já a coerência é a planta do arquiteto, é a lógica que faz tudo aquilo ter um sentido. Um texto pode até ter as palavras certas, ou seja, coesão, mas se não tiver um propósito claro, se não tiver coerência, o edifício inteiro desmorona. E olha, é bom tomar cuidado porque existem sabotadores no caminho. Um conectivo usado errado pode desviar a estrutura inteira. A redundância prende a gente num círculo vicioso e a ambiguidade, como a gente viu lá no comecinho, cria aquela névoa de confusão. Quem lê com atenção é tipo um detetive que sabe identificar e desarmar essas armadilhas. Mas um texto, por si só, é só tinta no papel. Ele só ganha vida mesmo com a peça final do quebra-cabeça. Quem está lendo. É aqui que a mágica de verdade acontece. O significado não está apenas nas palavras. Ele é construído em parceria na mente de quem lê. E o que faz essa parceria dar certo é o que a gente chama de conhecimento de mundo. É toda a nossa bagagem de vida, de cultura, de experiências. É essa bagagem que permite preencher as lacunas e entender aquilo que não está escrito com todas as letras. Sem ela, as palavras seriam só símbolos vazios. Olha só esse exemplo, que é incrível. A frase, se a gente for ver só pela gramática, sugere que um menor de idade poderia ir a um motel com autorização dos pais. Mas o nosso conhecimento de mundo na hora já acende um alerta vermelho. A gente sabe, por causa das convenções sociais e legais, que isso não pode acontecer. É a nossa bagagem que desfaz a confusão do texto. Quem lê não é passivo, é um agente ativo que constrói o sentido. Certo. Acho que a teoria ficou clara. Mas como a gente pode se tornar intérpretes melhores na prática, no dia a dia? Bom, chegou a hora de abrir o nosso kit de ferramentas. Ler bem é um processo, e ele tem 3 etapas. Primeiro, a inspeção. Igual a um detetive, a gente investiga a cena do crime. Quem é o autor, qual é o contexto. Depois vem a análise, uma leitura focada do começo ao fim para pegar a ideia central. E por último, o controle, a releitura crítica, aquela em que a gente questiona, anota e realmente domina o conteúdo. E aqui está o teste definitivo. No final de uma leitura, se for possível responder a estas 3 perguntas, o objetivo foi alcançado. Primeira, qual é a questão central? Segunda, qual é a posição do autor sobre essa questão? E terceira, quais argumentos ele usa para sustentar essa posição? Dominar isso é a chave para desvendar qualquer texto. Quando a gente começa a aplicar essas ferramentas, uma coisa fundamental muda. A leitura deixa de ser um monólogo do autor para se tornar um diálogo super vibrante, uma verdadeira conversa entre quem lê e as ideias que vivem ali no papel. E essa é a grande transformação. O objetivo final não é ser um consumidor passivo de palavras, é se tornar um participante ativo no grande diálogo das ideias. Alguém que questiona, que concorda, que discorda e, nesse processo todo, expande o próprio universo. Então fica a reflexão. Com esse novo kit de ferramentas em mãos,
Que texto vai ser interpretado de uma maneira completamente nova a partir de agora? Pode ser uma notícia, um livro, até uma simples mensagem. A aventura do conhecimento está sempre ali, na nossa frente, só esperando para ser decifrada.